Amém? Boa noite a todos e todas, graças e paz, amém? Amém? Aleluia, que bom estar com vocês. Para quem não me conhece, tem muitos rostos novos aqui na Wave. Então, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Maicon. Eu ainda faço parte da liderança da Wave. E cerca de um mês atrás eu me mudei para São Paulo, por isso que os mais novos não me conhecem. E hoje eu vim compartilhar com vocês aquilo que Jesus trouxe ao meu coração. Quantos estão ansiosos para receber a palavra de Jesus? Levanta a mão lá para cima e dá o maior brado de vitória que você conseguir nessa noite. Aleluia. O povo aqui é pentecostal, eu gosto disso. Meus amigos, antes de eu começar a pregação, eu gostaria que você olhasse para a palma da sua mão. Que você escreve que você é bom, seja você destro ou canhoto. Se você for destro, olha para a direita. Se você for canhoto, olha para a esquerda. E cara, eu quero te levar a uma reflexão muito simples, mas muito séria nessa noite. Vocês estão olhando para as suas mãos? Sim ou não? Agora eu quero fazer uma pergunta, não precisa responder. Se entrasse um cadeirante aqui agora, ou uma pessoa acometida com câncer, HIV, lepra, você acredita que nas palmas dessa sua mão, nas palmas da sua mão, tem poder e autoridade para curar esse enfermo? Cara, eu não estou falando daqui de e se, eu não estou falando aqui, Pedro, de talvez, eu estou falando aqui de convicção. Eu estou falando aqui de certeza, sabe? É diferente de você olhar e falar assim: puxa, a palma da minha mão, ela é tão branca, ela é tão grande, ela é tão bonita, mas eu não sei se o enfermo ele levantaria, se ele seria curado, eu não sei o que daria se acontecer de certo ou errado. Falar que isso é possível é bem diferente de crer que isso é possível. Você pode parar de olhar para sua mão e olhar para mim. Pode deixar as luzes apagadas, gente. A gente vai ficar nesse ritmo hoje. Assim, minha pupila já deu aquela aqui, mas tá bom. Vocês conseguem me ver? Amém? E galera, dentro disso, eu quero compartilhar com vocês uma história. Todo bom pregador sabe contar boas histórias. Dizem que numa cidade do interior da Inglaterra acontecia, Renan, uma corrida anual. E todo ano essa corrida ela acontecia com cerca de mais ou menos 30 competidores. E desses 30 competidores, aquele que ganhasse a corrida recebia um prêmio de mais ou menos 40 mil libras. É de Deus, não é? Quem quer 40 mil libras na conta, levanta a mão aí e digam aleluia. Aleluia, glória a Deus, eu também queria. E conta-se que nessa cidade havia um menino de 10 anos de idade, que ele começou a se interessar por esta corrida. Esse menino, ele via aqueles homens magros, altos e fortes, correndo em velocidades absurdas, e muitas das vezes em todas as vezes, a maioria perdia e só havia um vencedor. E esse menino, intrigado com isso, ele fala o seguinte: olha, isso é curioso, porque muitos se esforçam, eu vejo muitas dessas pessoas correndo diariamente na minha rua, diariamente nas estradas, diariamente nas esteiras, e muitas dessas pessoas, a maioria, não consegue ganhar o título. E aquele menino, ele coloca no seu coração o seguinte: pastor Silas, eu vou correr a corrida ano que vem, e eu vou ganhar aquela corrida. E aquele menino, ele começou a se preparar para essa corrida. E aquele menino, à medida que os tempos passavam, ele foi treinando, foi se esforçando, foi se preparando. E chegou a primeira corrida, o que aconteceu? O menino, ele perdeu. Porque não dá para ganhar assim de primeira, né, gente? Fica fácil demais a história, senão acabava a história aqui.
Chegou a segunda corrida, aquele menino ele perdeu a terceira, ele perdeu a quarta, ele perdeu a quinta. Depois de muito tempo, por cerca de 15 anos, aquele menino ele ainda tentava ganhar aquela corrida, só que ele continuava perdendo. Eu acho que assim, se fosse comigo no terceiro ano eu já desistia. Falava assim, vida de corredor não é para mim, vou comer meu Burger King, meus McDonald's, agregar a pança de Deus para mim, aleluia. Mas aquele menino ele insistiu, aquele menino ele continuava acreditando. Só que aí, na 15ª corrida desse menino, uma mulher chegou para ele e falou o seguinte: olha, deixa eu ver quem eu posso usar de exemplo aqui. Vamos ver quem eu conheço. Qual é o seu nome aí, varão? Você mesmo. Quê? Miguel. Ih, nome de anjo. Ó, Miguel, vai fazer outra coisa. Há 15 anos, desde os seus 10 anos de idade você está tentando e você não consegue. E aquele menino, ele recebeu a palavra dessa senhora, e ele foi para o supermercado fazer uma compra, e quando ele encontra com uma outra vizinha, com seus amigos, todo mundo fala o quê? Olha, Miguel, você é uma bênção, você é um ótimo músico. Você toca? Então, viu? A revelação aqui tá boa. Você é um ótimo músico, mas você é um péssimo corredor. Olha, Miguel, você é um ótimo amigo, você é um ótimo filho, mas você é um péssimo corredor. E aquele menino, naquela temporada, ele só escutava palavras negativas. E ele corre a sua 10ª corrida e ele perde novamente. E por mais 3 anos ele tenta, e durante esses 3 anos ele escuta a mesma coisa: você não pode, você não consegue, não vai dar certo. Há pessoas melhores, há pessoas mais capacitadas, há pessoas com mais talentos, há pessoas mais habilidosas, há pessoas com mais carisma. Você não tem como ganhar essa corrida. E aí o Miguel, depois de 18 anos tentando, gente, o que ele fez? Ele desanimou. Mas um dia o Miguel, ele estava passando nas ruas da Inglaterra, daquela cidade do interior na Inglaterra, e ele encontrou com um senhor, um homem de mais ou menos 67 anos de idade. E aquele homem virou para ele: você que é o Miguel, filho da Rafaela e do Renan? Aleluia, já profetizando um filho daqui a pouco com o nome Miguel. Olha, meu filho, eu te vejo todos os anos correndo aquela corrida. E aquele menino já estava, com o coração machucado, esperando uma notícia ruim. E aquele homem falou o seguinte: olha, você é um ótimo corredor, mas você precisa de uma coisa. Aquele menino, ele olhou para si mesmo e falou para aquele senhor: o que precisa para eu ganhar? E aquele velhinho falou o seguinte: olha, vamos correr uma corrida de 500 metros. Não é possível que o menino ia perder uma corrida para um idoso. E aquele menino se preparou, aquele idoso também colocou o seu tênis da Nike, e eles foram disputar uma corrida. Só que adivinha o que aconteceu? O Miguel, ele o quê? Fala. Ele perdeu. E no final o Miguel ficou estressado, falou: não é possível, até um senhor de 67 anos consegue me ganhar, consegue me vencer. Até um senhor de 67 anos é melhor do que eu. E aquele senhor falou o seguinte: olha, Miguel, você sabe qual é o seu problema? O Miguel olhou para ele chorando e falou: senhor, eu não sei qual é o meu problema. Aquele senhor olhou nos olhos dele e falou o seguinte: você é um ótimo corredor, mas você deixou que as opiniões das pessoas ao seu redor moldassem quem você é.
As pessoas desde os seus 10 anos de idade falam que não tem jeito, que você é muito novo, que você não tem capacidade. Quando você cresceu, falaram que tinha pessoas melhores, mais habilidosas, e você se acostumou tanto com essas palavras, você bebeu tanto dessas coisas, que agora você se trata como se fosse um perdedor. E aquele senhor botou a mão nos ombros do Miguel e falou o seguinte: Miguel, eu acredito em você, Miguel. Aí o Miguel chorando: mas Senhor, já foram 18 corridas, mas Senhor, já foram muito tempo de dedicação, de preparação, de treino. Mas ele falou: olha, foram 18 anos de preparo, mas na 19ª corrida você vai vencer. E o Miguel recebeu a palavra, foi para casa, continuou treinando. Só que o Miguel, ele colocou no seu coração o seguinte: eu não vou treinar tanto quanto eu treinei, eu não vou fazer tanto quanto eu fiz, eu vou apenas acreditar que eu nasci para ser um vencedor. E na 19ª corrida, o Miguel venceu. Meus amados, o que eu quero trazer ao seu coração com essa história? Cara, muitas das vezes nós olhamos a vida na fé e nós nos animamos. Eu lembro que quando eu converti, o pastor Silas e um outro amigo nosso eram protagonistas na nossa igreja. O pastor Silas, ele era tão usado por Deus, gente, que ele caía no espírito com um violão de mais de 15 mil reais. É muita unção, porque se quebrasse, pastor Wesley Nascimento, tadinho, ele não ia ser pastor hoje na nossa igreja. E cara, eu olhava para o pastor Silas e para o Ângelo, e eu falava: meu Deus, eu quero viver isso, cara. Eu quero orar por pessoas e pessoas ser curadas. Eu quero liberar palavras de conhecimentos. Cara, eu quero fluir, eu quero viver o que o Espírito Santo de Deus tem para mim. Só que chegava na segunda-feira, eu cometi um pecado, e aí já dava aquela cambaleada, né? Puxa, se eu fizer um jejum, talvez eu consiga orar pelo Miguel e o Miguel seja curado. Aí caía na outra semana de novo e de novo, e aí meu coração foi se enchendo de palavras ruins, porque eu via aquelas pessoas que ganhavam, eu via aquelas pessoas que rompiam, e quando eu olhava para mim, eu só conseguia ver uma coisa: defeito. E eu pensava comigo: puxa vida, eu sou o ser mais miserável da face da terra. Deus deve olhar para mim todo dia e falar o seguinte: que decepção. Olha, esse menino, além de ser feio, é pecador. Misericórdia. Mas um dia, gente, não ri não, pelo amor de Deus. Mas um dia, eu fui para a igreja de um pastor chamado Pedro Estrela. E o pastor Pedro Estrela, ele orou por mim, dizendo o seguinte: Michael, a minha vida toda, gente, eu fui pentecostal roxo, aleluia. E o pastor Pedro, olhando para mim, ele liberou uma palavra de conhecimento sobre a minha vida, dizendo o seguinte: olha, Michael, Deus, ele traz uma palavra ao meu coração, que você já desfrutou muito do poder, você já se capacitou muito, mas ainda te falta conhecer o amor de Deus. Cara, sabe o que falta para você poder dizer sim, que as suas próprias mãos podem curar um enfermo? Sabe o que falta para você poder liberar palavras de conhecimento? Sabe o que falta para você viver um namoro dos sonhos? Sabe o que falta para você viver uma vida espiritual, a sua vida dos sonhos, para você viver os seus sonhos, para você viver uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual farta, abundante, debaixo da revelação do poder e da graça de Deus? Não te falta mais leitura bíblica, não te falta mais jejum, não te falta mais tempo de oração, te falta a capacidade de crer que Deus já separou todas essas coisas para você. Cara, eu não sei se você consegue entender isso, porque muitas das vezes nós tratamos a vida na fé como algo a ser alcançado.
Olha, eu vou me dedicar para que eu vença o pecado. Olha, eu vou me dedicar para que eu cresça em revelação. Olha, eu vou me dedicar para que Deus me ame mais. Não, meu querido, você já tem uma vida de revelação. Você já é uma pessoa cheia do poder de Deus. Você já é amado por Deus. Você já é alguém abastecido no Espírito através do amor de Cristo. O que te falta é abrir os seus olhos para isso. O que te falta é entender que na cruz do Calvário Jesus já disponibilizou todas essas coisas para você. Mas muitas das vezes nós tratamos, olha, vou dar um exemplo. Muitas das vezes a gente peca e ora assim ao Senhor: se o Senhor puder me perdoar, tem misericórdia de mim. Quem já orou desse jeito, levanta a mão aqui. Meu filho, Deus não tem que te perdoar não, Ele já te perdoou. Ou Jesus morreu para quê? Não, eu vou morrer por Ele, e aí vou sofrer na cruz, e aí depois eu vejo se eu perdoo a vida dele. Eu vou morrer por Ele, vou ser açoitado quase 40 vezes, e depois eu avalio se eu posso derramar o meu espírito sobre a vida dele. Cara, não. Jesus morreu tendo a convicção que você já venceu o pecado. Jesus Cristo já morreu por você, tendo a convicção que você vai ser um menino, uma menina cheia do Espírito de Deus. Ei, eu não sei se você está entendendo isso, se você está bebendo disso, mas eu não quero falar que você vai ser algo que você almeja ser, mas eu quero te dizer que Cristo já te tornou aquilo que você almeja ser. Você não vai ser vencedor, você já é mais do que vencedor. Você não vai ser amado, você é amado por Deus. Não é algo a ser conquistado, não é algo a ser alcançado, mas é algo a ser tocado, porque já está disponível. Veja bem, eu tenho muitas qualidades e muitos defeitos. Mais qualidades do que defeito, né? Mentira. E cara, quando eu fui morar sozinho, foi muito louco. Porque eu nunca morei sozinho na minha vida. Quem aqui mora sozinho, levanta a mão. Eu estou pregando para adolescentes, então não poderia estar mais do que isso, né? Mas enfim, quem quer morar sozinho aqui? Meu filho, já vai preparando dinheiro para miojo, para biscoito, água e sal. Mentira, galera. E cara, eu tenho uma lei na minha vida, gente. 1 Maicon, capítulo 2, verso de número 3. Todo mês tomarás um sorvete da Ação e Neve. É mandamento na minha vida. Se eu não tomar um sorvete, eu tenho que fazer uma oração de libertação na minha vida para expulsar espírito de miséria, porque não poder pagar um sorvete. E cara, eu desde os meus 14 anos, quando eu comecei a ganhar um dinheirinho, eu sempre falei isso com Deus: Deus, eu vou entender que eu sou próspero, não no dia que eu tiver uma Ferrari, uma BMW, um Mercedes-Benz, mas eu vou entender que eu sou próspero no dia que eu tiver capacidade de comprar o meu sorvete. E aí eu fui para São Paulo. São Paulo, gente, tudo é caro. Alface lá é R$2,50, misericórdia. Arroz, 26 conto, misericórdia. E cara, eu fiz uma compra, eu fui com a expectativa de fazer uma compra de R$150. Eu gastei 300 conto. Gente, eu liguei para a Duda, para minha namorada, fiquei escandalizado. Quase eu deixei meu rim dentro do supermercado e fui embora para casa. E cara, conta de luz que a gente paga, aluguel, comida, internet, ônibus, metrô, que a gente anda muito lá. Fora as outras coisas que tive que comprar para minha casa, né? Primeira vez morando sozinho, então tem que comprar muitas coisas. E cara, eu olhei para o meu salário e falei assim: Deus, o espírito de miséria se apossou de mim nesse mês, porque não vai ter dinheiro para o sorvete. E cara, no final do mês, a minha avó me mandou uma mensagem falando o seguinte: olha, meu filho, eu estava orando por você. E Deus, Ele tocou no meu coração de depositar R$100 na sua conta.
E cara, R$100, vamos ser sinceros, não é muito dinheiro hoje. Mas quando caiu aquele dinheiro e eu ouvi assim, cara, vai dar para eu pagar minha passagem para Juiz de Fora, mas também vai dar para eu comprar o meu sorvete. Eu fui lá no supermercado, como é que é o nome do supermercado ali? Devora Crente? É Coop, porque tudo que você leva lá te devora. Eu fui no Coop, peguei o sorvete, né? Não pude ser muito exigente, né, gente? Não pode abusar de Deus. Peguei um sorvete lá mais baratinho de 10 conto. Sentei no meu quarto e comi do meu sorvete. E cara, naquele momento Deus falou tão forte no meu coração. Eu falei, puxa Deus, eu nunca me achei uma pessoa próspera, que tivesse muito. Mas por causa desse sorvete eu entendi que o Senhor me fez próspero. Quando você tem a convicção de que se é filho, cara, não falta nada. Você pode ter pecado o dia todo, mas quando você subir no altar para pregar, não vai ser você falando, vai ser Deus. Você pode ter tido uma semana difícil, mas quando você chegar para fazer aquilo que você se propôs em Deus, ei cara, Deus vai te honrar. Quando você chegar diante de uma situação na qual você não se acha apto a isso, Deus vai agir, porque é o caráter de Deus em você. Não tem a ver com o que você fez, não tem a ver com o que você vai fazer, o que você deixou de fazer, cara, tem a ver com o que Cristo fez por nós. Então nós não podemos viver uma vida achando que e se der, se vai dar, talvez vai dar. Não, cara, nós temos que crer. Quando nós cremos, Deus age. Deus não age porque você jejuou. Deus não age porque você orou no monte. Eu não estou falando contra isso tudo não, porque a gente faz isso tudo aqui na Wave e recomendamos que se faça no limite. Se você puder orar 4 horas por dia, meu irmão, ore as 4 horas por dia. Jejuar 10 vezes na semana, jejua 10 vezes na semana. Mas eu quero te falar nessa noite que não é o seu jejum que move o coração de Deus. Não é a sua oração que move o coração de Deus. Não é o pecado que você cometeu que move o coração de Deus. Cara, em Romanos, Paulo diz o seguinte: mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ei, você não fez nada, mas você recebeu. Você não fez nada digno de merecimento, mas Jesus escolheu te amar. Jesus Cristo escolheu. Então ande segundo aquilo que Deus te proporcionou a ser. Levanta a sua mão comigo e diga: eu sou abençoado, eu sou amado, eu sou escolhido, eu sou santo, eu sou filho de Deus. E tudo isso pela graça. Aplauda Jesus, porque não tem a ver com o que nós fizemos, mas é tudo pela graça. Sabe, cara, tem essa convicção que se você gastar o seu dinheiro todo no final do mês, vai ter o dinheiro para você poder tomar um sorvete. Porque não é algo que você fez para merecer isso. Não é algo que você lutou para poder ter, mas é algo que Cristo já te deu. Você sabe por que você vai vir aqui na frente do altar e você vai receber do Espírito Santo? Não é porque o Maicon é o pastor das nações, o profeta de Deus, aleluia, o homem que se cuspir na cabeça de um careca cresce cabelo. Meu filho, não é por causa disso não. Você vai receber de Deus porque Cristo já liberou isso sobre você. Seu pai e sua mãe vão se converter, não é porque você é um bom pregador, uma boa pregadora, mas porque o Espírito de Deus está sobre você. Ei, você vai pôr a mão no enfermo, ele vai ser curado porque o Espírito de Deus está sobre você. A Bíblia fala: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para que eu pudesse curar os enfermos, pregar o Evangelho, pregar libertação aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor.
Ei, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele não vai estar, Ele não estava, Ele está sobre você. E agora nessa noite nós vamos desfrutar um pouquinho daquilo que o Espírito Santo nos deu através da graça. Quem está ansioso para poder receber um pouco de Deus nessa noite, levanta a mão aí. Aleluia, gente, eu não sei vocês, mas eu vim aqui querendo correr nos corredores dessa igreja. Cara, eu não sei como você entrou. Talvez você entrou aqui debaixo de condenação, achando que Deus não vai falar com você, que Deus não vai tocar em você, que Deus não vai te usar, que as coisas não vão dar certo, porque você pecou. Mas não, cara, não tem a ver com isso. Tem a ver com a graça. É tudo sobre a graça. O Miguelzinho, ele venceu a corrida não foi porque ele se preparou para isso, mas porque ele creu em quem ele era. Se você crê naquilo que Deus falou ao seu respeito, isso vai acontecer. Se coloquem de pé. Eu não quis aqui trazer uma pregação, né? Lá na faculdade a gente aprende muita coisa. Batismo, aleluia. A gente escuta que a pregação, ela deve ser cheia de grego, hebraico, exegese, hermenêutica. O que é isso? Nem eu sei que estou estudando. Mas eu creio que a pregação, ela só necessita de uma coisa, meu irmão. Ela precisa de graça e do Espírito Santo de Deus. Se tiver isso, aleluia. E hoje eu não vim aqui trazer para você uma hermenêutica, uma exegese. Eu vim ministrar o Espírito Santo sobre a sua vida.